Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! O nosso convidado de hoje é o atual diretor administrativo e financeiro do Detran do Rio Grande do Sul. Empresário, bacharel em Direito, ele também tem uma trajetória na vida pública. Iniciou lá na cidade de Santiago como vereador e vem conversar com a gente sobre as novas regras para tirar e renovar a carteira de motorista no Brasil, que prometem transformar o processo para milhões de brasileiros. Marcos Peixoto, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Minuano. Obrigado, Nadine. Obrigado, TV Minuano. Estamos aí à disposição para nós conversar sobre a CNH, sobre o Detran, sobre a minha vida pública, minha vida privada. Não podemos, deixar de lado o empresário e também, o homem público que tu és. Sim. Na verdade, eu muito novo, me formei em Direito. Comecei a faculdade na PUC, em Porto Alegre, e por decorrência da vida política, com o histórico político do meu tio, do meu pai, que já é muito conhecido aí no estado, o Marco Peixoto, fui para Santiago, voltei para Santiago, fui para nossa terra natal, mesmo fazendo faculdade. Por que eu voltei? Em 2008, resolvi concorrer a vereador em Santiago. E foi um marco histórico. E fui o vereador mais votado da história de Santiago naquela época, Hoje o vereador que me sucedeu no nosso partido foi o atual prefeito, Marcelo. Então, na época, em 2008, eu estava fazendo faculdade, fui a Santiago, fiz a campanha política para vereador, fui o mais votado e tive que ir embora para Santiago. Eu acabei me formando na URI, Campus Santiago, em Direito. Então, daí minha vida mudou, porque eu já fazia 18 anos, quase 20 anos que eu morava em Porto Alegre. Estudei aqui, meu segundo grau, comecei a faculdade aqui também. Então, foi uma mudança na minha vida, mas para uma coisa que eu já sabia, que já convivia, que era a vida pública. Quando ali, a vida pública já fazia, já estava presente. Desde os meus 8 anos de idade, a vida pública já é presente na nossa família, e nunca deixou de ser, porque, na verdade, essa questão de eu estar no Detran é por eu também ter concorrido a deputado federal, atingindo a primeira suplência hoje do Progressistas. Exatamente. E isso foi levando, uma coisa foi levando a outra. Nesse meio tempo, eu também arrendava campo, criava gado, plantava, em Bossoroca, município vizinho de Santiago, de São Luís Gonzaga. E... Há quem diga que Santiago é distrito de Bossoroca. Há quem diga, Santiago e São Luís é da grande Bossoroca. É da grande Bossoroca. Então, tudo me levou a voltar para Santiago. Depois disso, eu fui contemplado numa licitação do governo federal. Isso foi em 2002, mas ela foi homologada em 2013, 2012, por uma concessão de rádio FM em Santiago. Então, posso até falar aqui, a Rádio 100.7 é de minha propriedade. Exatamente. É uma rádio FM no município de Santiago que atua desde 2014, porque no início de 2012, 2013, ali no final de 2012, ela era AM. Aí ela foi migrada para FM. Foi na época das migrações, Então eu tenho esse viés político, tenho esse viés empresarial, Então me divido entre a família, trabalho, pai, Estou acompanhado do meu filho hoje aqui, do mais velho, Eu tenho 3 filhos, O Antônio, a Helena e o Matheus, que é o mais novo. Então eu sou grato pela vida que eu tenho, Tenho uma família que me acolhe. Tens um grande futuro aí, na vida pública, e tenho certeza que e somos novos ainda, Nadine? Exatamente. Eu vou até os 104, eu sempre digo isso. Eu vou trabalhar até os 100, depois eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. É isso aí. E hoje eu costumo dizer, Marquinhos, que a gente pisca e tá com 70 anos. É verdade. Então a gente vai usar dessa energia ainda para fazer muita coisa. Eu tenho certeza que tu já começou muito novinho, pode, já é exemplo e vai dar aula para o mundo aí. Deixa eu te perguntar uma coisa bem específica ao cargo que você está hoje. Sim. Principalmente o papel desta diretoria, administrativa e financeira do Detran. Sim, hoje o Detran ele é composto pela diretora-geral adjunta, que é a Isabel Frisch, e o diretor Fábio, que é o diretor técnico, a diretora institucional, que é a Disa Gonzaga, da Fundação Thiago Gonzaga. E o diretor administrativo e financeiro, que é uma diretoria maior, assim, que é a minha, onde eu atuo. Nós estamos hoje sem um diretor-geral
em decorrência do falecimento do diretor-geral, Edir Domeneghini. Sim. Né? Então o governo achou por bem manter a diretora adjunta e a nossa diretoria, até porque nós já vinha nessa dinâmica de trabalho, e, enfim, até entrar um novo diretor, talvez as coisas ficam mais lentas, até ele tomar conhecimento de tudo. Então, como nós já estávamos alinhados... Ali a roda já está girando. Já está girando e muita coisa nova acontecendo no Brasil, né? E o fato é a nova CNH, a CNH Brasil. Nós precisamos entrar nessa pauta? Sim, e não tem problema nenhum de falar nisso, né, Nadine? Até porque é um problema e é uma solução para muitos, um problema para outros. Né? Mas eu acho que a maior dificuldade é de entendimento mesmo das novas regras, né? Sim, E é isso que eu gostaria que tu trouxesse para os telespectadores, né? Se eu já posso falar, eu vou dinamizar a coisa, né? Assim, a diretoria administrativa e financeira do Detran, da autarquia, ela tem vários braços. Tá? Eu vou explicar bem para saber como é o funcionamento do Detran. Perfeito. Normalmente o Detran, para quem... o Detran aplica multa, o Detran só pune. Não. O Detran é um braço de prestação de serviço para a sociedade gaúcha. Né? O que eu, na diretoria financeira, tenho? Né? Eu tenho lá a área de credenciamento, né? Eu tenho a área financeira, eu tenho toda a administração da autarquia, eu tenho todo o sistema de informatização, né, que é a TI, tenho o RH do Detran, né, tudo e tenho principalmente diretoria. A parte financeira. Toda a parte financeira é sobre mim, né, e sobre uma pessoa que está sempre ao meu lado lá dentro, que eu não abro mão de estar presente lá dentro do Detran, Sim, porque claro. a questão financeira do órgão é a principal. É claro que tem a diretoria técnica que tem outros cuidados, né? Tem a diretoria institucional que tem outros, que eu não vou entrar no mérito, mas enfim, na diretoria financeira é os braços administrativos, braço financeiro, braço da RH, o braço da TI, né? E o braço do setor de credenciamentos. Então, nessa nova legislação do Brasil, que nos pegou de surpresa, porque foi um processo muito rápido que entrou para nós. Né? A gente entende assim, que o governo federal teve um entendimento, e eu posso aqui dar minha opinião como diretor, claro, como empresário, como ser humano, né? E até porque quando eu fui escolhido pelo governador Ranolfo ainda para estar lá, eu fui pela confiança no governo, então eu tenho que ter um olhar de blindagem e de preocupação com o governo do estado. Eu vejo que é uma melhoria sim para parte da sociedade, né, que teria menos acesso à CNH, né, mas por outro lado, essa pessoa que tem menos acesso, que vai ter acesso, se ela não sabe conduzir um veículo, uma moto, ela vai ter que sim fazer as aulas. Né? O que não é mais obrigatório, para ela vai se tornar obrigatório porque ela precisa fazer as aulas. Ela não tem como ir tirar uma CNH sem saber dirigir. Então, se ela não sabe dirigir, ela vai ter que contratar as aulas do CFC. Então, me parece que não muda muito. Muda para aquelas pessoas que já sabem. Né? Mas o saber, o Marquinho, o Marcos, a Nadine, sabem dirigir, sabem conduzir o veículo na estrada, na cidade, enfim, sabe estacionar. Mas existem alguns vícios nossos. Talvez a gente não dê um pisca corretamente, talvez a gente não pare numa faixa, talvez a gente queira acelerar um pouco, né? Então esses vícios a gente acaba reprovando numa prova para tirar a CNH. Claro. Então as duas aulas práticas que tem é só para corrigir esses erros para nós chegar numa prova e não ter a reprovação. Okay. Né? Então assim, de modo geral, a CNH do Brasil ela veio para melhorar a vida de muitos, né? E claro que eu também não posso deixar de salientar isso, né? Porque também sou empresário e sou um gestor público. Com relação ao nosso credenciado CFC. Eles sim são as empresas. Quais são as empresas credenciadas hoje, junto ao Detran? Hoje existe os credenciados CFC, que é o Centro de Formação de Condutores, que é sobre a CNH que nós estamos conversando. O Centro de Remoção e Depósitos, que são todos os depósitos de veículos do Detran, né? Existe o CRVAs, que é o Centro de Registro. Eu
se tu puderes, eu explico cada um deles depois. Fique à vontade. E o centro, que era o antigo desmanche, né? Hoje não é mais desmanche, é o CDV. Então, né? são 4 eixos. Que é 4 eixos. Então, os CFCs são empresários que prestam serviço à sociedade para habilitação. O depósito, que são empresas credenciadas ao Detran, que prestam serviço para o Estado, a sociedade, que é os depósitos, que são os pátios, né? Sim. Que depositam o carro que é guinchado, que é furtado, que deu problema, enfim. O pátio é muito complexo. A situação do pátio, o pessoal não tem ideia. Mas tem muitos carros oriundos de crimes, de acidentes com morte, carros que são apreendidos por tráfico de drogas. Então, dentro de um pátio do Detran, existem muitos casos de carros que estão lá. Tá, e o destino desses carros? E qual a permanência deles no... Tem o destino, que é a Gerdau, que ele pode ser depois... Esse é lá o fim da hipótese, né? Sim. A pior hipótese. Mas tem um prazo para ele ficar ali. Sim, tem um prazo, mas isso quem corresponde à diretoria técnica. Okay. Que daí eu já não vou entrar muito, porque Lógico. eu posso falhar em algum dado. O depósito tem o prazo deles, né? E ali tem motos, tem caminhões, tem carros que são apreendidos em contrabando, enfim, tem vários, né? Irregulares, E ali tem carros... o fim. O fim é a Gerdau, onde eles são descontaminados, que eles tiram todo o óleo e são esmagados. Quando eles não têm mais o que fazer, que eles estão no pátio, eles têm que fazer isso, porque dentro de um prazo limite, até porque o Detran paga a diária para cada veículo que está lá dentro, o automotor. Existe o leilão. Caso não apareça... A Nadine nunca vai buscar o carro dela, vai ser leiloado. O período se esgotou, vai ser leiloado, documento novo, enfim, manda para frente. Existe os carros que sofrem perícia, que daí depende do IGP, da Polícia Civil. Sim. Né? E que são os carros apreendidos pelo Judiciário. Né? Então, são várias redes ali dentro e órgãos. E órgãos envolvidos nisso, né? E os CRVAs, que não é bem Detran, quem responde para o CRVA é um tabelião do município, né? Por exemplo, lá em Santiago, lá em São Luís Gonzaga, lá em São Borja, existe um cartório notarial que ele corresponde ao registro civil, imobiliário, e um deles é credenciado ao Detran para fazer o serviço do CRVA. Por quê? Porque o carro tem que ser registrado. Assim como o cidadão é registrado, o carro também precisa ser registrado. Precisa ser transferido do Marcos Peixoto para a Nadine, né? Então, isso passa por um processo notarial, que quem corresponde é um tabelião. Né? Então, o Detran tem várias formas de trabalho de prestação de serviço à sociedade. Mas voltando lá, na CNH do Brasil, que eu queria deixar muito saliente, assim, até porque nós temos liberdade para falar sobre isso. O governador Eduardo Leite e a secretária Daniele Calazans nos deram essa liberdade de trabalhar, de auxiliar auxiliar os credenciados, as empresas que prestam esse tipo de serviço. Por que eu vou explicar isso? E eu faço questão de falar, porque o CFC lá do Chico em Santa Rosa, eu estou dando um exemplo aqui, não estou fazendo propaganda, né? Sim. Vamos falar da região noroeste, lá Santa Rosa, São Luís, Ijuí, enfim, da Grande Santiago, né? Pode ser. Existe lá o CFC, né? E essa empresa tem que permanecer em pé, né? Hoje nós temos 263 CFCs espalhados no estado, né? E eles foram afetados com essa nova legislação da CNH Brasil diretamente, né? Isso, esse questionamento... Teve muitas demissões. Exato, eu ia tocar agora no assunto, porque a gente foi sabendo já da temática, muitas pessoas já questionaram, né? Sim. Porque no interior está acontecendo muito. Cidade, por exemplo, com um perfil de 30 mil habitantes, sim, 40 mil habitantes... que tem um CFC, tem dado uma média de 4 demissões. Sim. Né, após essas normativas. Vamos dar um exemplo. Um CFC numa cidade de 30 a 50 mil habitantes que tenha 15 funcionários.
vai vir para 7, 6, 5 funcionários. Quase 50%. Quase 50%. E o pior que isso não é só a demissão em massa, né? E o fechamento de alguns que não tem como se manter. Como os empresários vão fazer o pagamento de indenização dos mais antigos. Né? Pois eu tenho um relato. Chegou para mim também. Sim, eu tenho um relato de um CFC do norte do estado, que é um dos CFCs mais antigos que tem e um dos maiores que tem. Ali a demissão de um funcionário que era o mais antigo ali chegou em torno de 35 a 45 mil reais. Então, nesse CFC, não vai ser demitido somente este funcionário. Sim. Vai ser demitido uma leva de funcionários, porque diminui o serviço. E aí o caixa, às vezes, não é saudável. Aí o caixa não é saudável, não tem como fazer as demissões. Ou fazer um acerto com o funcionário, de parcelamento. Claro. Enfim, voltando nessa preocupação do governador e da Daniele Calazans, e eu falo sempre ela, porque nós temos estudos para também manter em pé os CFCs, porque é inadmissível que você pegue um carro em São Luís Gonzaga ou Santo Antônio das Missões ou Cerro Largo e vá a Santo Ângelo, outra situação. Juí, fazer uma CNH. Porque muitos desses pequenos, das cidades pequenas, né, por exemplo, Santiago, na minha terra, tem 2. Talvez um não fique em pé. Né? Essa é a minha preocupação. Claro. E não ficando em pé, as pessoas vão ter que se deslocar para fazer esse serviço, para fazer a CNH. Para cidades referências da microrregião. Daí, por exemplo, lá no Vale do Jaguari vão recorrer a Santa Maria. Sim. Né? Vão andar 150 quilômetros. Isso é descabível para nós. Né? Perfeito. Marcos, mas nós temos o Tudo Fácil. Sim, o Tudo Fácil tem em Porto Alegre, tem em Passo Fundo e tem em Santa Maria. Nós temos praticamente 3 no estado. Não tem como tu colocar um ponto de atendimento num Tudo Fácil. Então, a lógica seria, e por isso que eu faço questão de entrar nesse assunto da CNH Brasil também, até para tirar todas as dúvidas, porque eu, como diretor financeiro, o governador Eduardo Leite me deu autonomia para fazer um equilíbrio financeiro, a minha diretoria é afetada diretamente, um equilíbrio financeiro destas empresas para poder manter o serviço para a sociedade. Perfeito. Né? Porque esse... Que é o que mais está atingindo, assim, emocionalmente, né, os proprietários dessas empresas. Com certeza. Isso, eu não posso me furtar em falar isso, porque eu também sou empresário. Eu sou um político, sou gestor público, mas eu também tenho empresa. Sim. Eu sei que é gerir uma empresa com 15 funcionários, com 20. Sim. Nossa família gera lá em Santiago mais de 100 empregos diretos. Né? Então, eu sei o que é tu demitir, eu sei o que é uma família com um pai desempregado, a gente vê isso nos bairros onde a gente circula, então é muito ruim para mim, para eu, diretor, não pensar nisso. Então eu tive que, a direção do Detran teve uma reunião com o governador e com a secretária para nós visualizar algum elemento quando a gente pudesse recompor essas perdas dos CFCs, porque o atendimento da sociedade tem que ser feito. Né? Então, claro... E a facilidade para o cidadão também lá no seu município de origem? Com certeza. A facilidade é um encontro de contas, eu chamo. Né? É ao cidadão, né? que tem que percorrer o menor percurso possível. Né? Hoje eu vou te dar um dado, Nadine, para você e para todos os nossos telespectadores. O Detran, um CFC de determinado município, ele abrange um raio de 20 quilômetros, 25 quilômetros. Né? O próximo CFC também abrange esse raio. Então, todo o estado do Rio Grande do Sul é coberto por esse atendimento. E ele não pode ficar descoberto. Eu acredito nisso. Né? Ao mesmo tempo, então vamos lá. São 2 pesos, 2 medidas. Assim como foi bom para uma fatia da sociedade, né? Fazer a CNH Até que do Brasil... reclamava muito sobre os valores. Também enfim. Essa fatia da sociedade pode também ter um prejuízo, porque a outra fatia vai estar desempregada. Né? Então, são 2 pesos, 2 medidas que eu, como diretor financeiro, estou tentando achar uma maneira, e já achamos a maneira de equalizar esse acerto para manter em pé, não todos, mas pelo menos 80% dos credenciados do Rio Grande do Sul. Boa notícia aí para os nossos telespectadores. Né? E estamos fazendo várias frentes, talvez, né? Não vou dizer aqui nada com certeza, mas talvez não nada certo, mas existe sim um estudo
para o CFC fazer o RG, talvez, né? Que claro. outro hoje está IGP. sobre o IGP. Talvez possa ser feito isso. Talvez possa fazer... talvez o Detran, o governo, né? Detran é governo. Mas bom saber que esse estudo está sendo... Essas possibilidades, tudo são possibilidades. Não existe nada certo, né? Sim. E o Detran está encontrando meios de remunerar os CFCs de coisas que os CFCs não cobravam do Estado. Claro. Né? Tem existe uma compensação. Por exemplo, a hora-aula era X, né? Como agora a hora-aula X era um valor bom para aquela empresa se manter em pé, né? Agora, e não tem mais isso, ela tinha uma gordura para queimar, para gastar em outras coisas e não cobrar do Estado. Agora, por exemplo, eu vou ter que fazer pagamentos de coisas que antes não eram de elementos que antes não eram cobrados de nós. Né? Então eu estou me reunindo... O que também é justo. É justíssimo, com certeza. Esse. Até porque o que não é justo é a sociedade ficar desassistida. Né? O governador sabe, nós soubemos, que nós vamos ter que bancar uma parte disso, né? Para manter a estrutura dos CFCs em pé e para ser bem atendida a nossa sociedade. Esse é o principal. Então nós estamos, eu venho me reunindo semanalmente com o presidente do Sindicf-CFC do Estado, que é o Vilney Cecim, né? É uma pessoa formidável que dialoga conosco e nos ajuda a encontrar alternativas para o empresário e para as pessoas. Porque nós temos ali, e ele também é advogado, nós temos ali pessoas dentro do sindicato, do Sindicf-CFC do Estado, e dentro do Detran, nós temos pessoas que têm conhecimento e habilidade para encontrar um meio termo nessa questão da CNH do Brasil. Tudo baseado em números, estudos, dados. Mas uma coisa assim, Nadine, que me incomoda nisso tudo, e eu participo quase semanalmente da reunião da segurança, né, das forças de segurança do Estado, só para você saber e nosso telespectador também. Toda semana existe uma reunião das Forças de Segurança Pública do Estado, né? É na ESSP, na Secretaria de Segurança, sim, com o secretário de Segurança, com a Brigada Militar, comando da Brigada Militar, comando da Polícia Civil, comando do Detran, comando do IGP, comando dos bombeiros, né? A rede. E com o secretário Pozobon, né? A rede de segurança. O que a gente trabalha ali? A gente ali visualiza e adota uma medida preventiva para não aumentar os índices. Perfeito. De homicídio, de acidentalidade. O que vem se mantendo, né? De tudo. Os índices de mortes, de tudo. E o que mais nos preocupa? O índice de mortes no trânsito. Isso é elevado sempre. O que mais mata hoje é o índice de mortalidade no trânsito. Então, o que nos preocupa nessa história toda é aquelas pessoas que não sabem dirigir e possuir uma CNH. Nosso medo todo que é daqui para frente, nós estamos em alerta para o aumento do índice de acidentalidade. E eu não estou falando aqui uma colocação minha pessoal, estou falando baseado em dados. Né? Nós temos dados concretos de que, em um medo, nós temos esse alerta aceso na Secretaria de Segurança do que possa vir referente à CNH Brasil. Eu não estou criticando a CNH. E nem protegendo o credenciado. Não é isso. Sim. Eu estou falando dos níveis de acidentalidade, que é uma questão lógica. Né? Como é que tu vai... É um olhar social. Sim. A Nadine tem uma filha que vai tirar uma CNH, mas a filha não dirige na estrada. E daí ela pode colocar em risco a vida de terceiros. E nós estamos falando aqui de rodovias perigosas. Sim. Né? E eu vou citar duas que corta a nossa região noroeste e norte do estado, que você circula, que é uma preocupação nossa. É Cruz Alta e Juí, entre Juiz, Santa Rosa. E Juí, Santo Antônio das Missões. Sim. Esses trechos ali da nossa região são impressionante o número de acidentes. Por quê? Porque o motorista já está cansado. Normalmente o motorista que transita ali tem o sol... até a família que morreu acidentada ali perto de São Gonzaga, que era de São Borja, eles vinham de Balneário Camboriú. Exato. Então eles já chegam ali esgotados, não conseguem mais. São 700, mais 700 ali quilômetros. Deve ter ali uma pessoa que pega um celular, alguma coisa, com inexperiência no volante, né, também. Sim. Pode
causar morte na família inteira, né? Então, Tá aí a nossa preocupação... uma próxima pauta para um próximo programa. E eu vou te esperar aqui para a gente voltar a conversar. Te agradeço muito a disponibilidade de estar aqui conosco para esse programa e essa pauta. E a TV Minuano fica de portas abertas. Obrigado, Nadine. Obrigado a todos os nossos telespectadores. Estou sempre à disposição.